Muito bom. E aí, então, isso aí é um pouco da vida dele, como aquele judeu, fariseu, que estava ali fervoroso, inclusive perseguindo a igreja, entendendo que ela era uma promotora ali de uma heresia, de uma deturpação do Isso. ensino Uhum. do Pentateuco, de Moisés, do ensino judaico. Mas Sim, aí vem Cristo e muda a vida desse homem. E a gente isso. vê, então, o apóstolo Paulo surgindo a partir de Cristo. Como é que é esse chamado dele? Como ele se tornou apóstolo? Como é que foi esse encontro dele com Cristo? Caiu do cavalo. Olha aí. Caiu do cavalo, literalmente, né? Na Aham. estrada para Damasco. Né? Atos capítulo 9 conta isso, e depois ele mesmo relata essa história, né, em julgamentos depois. Ele mesmo relata essa história várias vezes, adicionando mais alguns detalhes. Né? Então, Paulo está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ele tem, como você já falou, essa convicção, tá, de consciência muito segura e tranquila, né, porque acho que essa heresia tem que ser eliminada. Né, e ele vai para perseguir. Então, parece que no caso de Paulo era só desse jeito, né, só derrubando ele do cavalo, deixando ele cego alguns dias, né, para daí, e ouvindo aquela mensagem muito clara: se você continuar insistindo, né, em lutar contra esse aguilhão aí, você vai ter problema, você vai ter dificuldades na Aham. sua caminhada, né? E aí, então, esse foi o chamado dele, o encontro dele, Atos 9, depois Gálatas, ele também conta essa história, né, da importância que foi esse chamado, que foi de Jesus diretamente. Né? Sim. Ele estava em harmonia com os apóstolos em Jerusalém, depois foi para Jerusalém, né, para ter o encontro lá, mas não foi né, via esses apóstolos, foi um chamado diretamente de Jesus para ele. Né? Então, É interessante isso, né? Porque, desculpa lhe cortar, mas porque quando nós vemos os apóstolos ali debatendo o assunto para colocar Matias como apóstolo, eles falam dos critérios e a gente vê a importância do critério de ter caminhado com Cristo, ter tido algum tipo de encontro. E aí algumas pessoas podem questionar, né? Mas aqui nós vemos Paulo tendo um tipo de encontro, né? Ainda que não físico, mas um encontro com o Senhor, né? não, com certeza. E é tão forte tudo isso que acontece naquela hora, bem como o que se desdobra, né, os desdobramentos disso na frente, né, que a essa altura eu não questionaria o chamado dele. Né? Sim, com toda certeza. Toda certeza. E aí, nós vemos esse apóstolo caminhar na sua vida com fidelidade ao Senhor. Nós vemos, inclusive, o próprio Cristo falando que iria ensinar a ele como importava sofrer Foi. pelo Uhum. ministério do Senhor, pelo Evangelho, né, para a glória de Deus. E Isso. nós vemos um homem que realmente viveu para a glória de Deus com todo o seu ser, apresentou seu corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, como ele mesmo diz em Romanos 12, né? Demonstrando aquele coração que você disse ali, que ele começa a demonstrar em Romanos 12. Uhum. E isso também o levou a naufrágios, apedrejamentos, mas também a prisões. E eu acho que Uhum. esse é um ponto interessante para entrar tratar aqui, né? Ele passou uma boa parte da vida preso. Quantas vezes ele foi preso? Como eram as prisões onde ele ficou? Então, ele quase foi preso logo depois da sua decisão, né, da sua conversão. Tem uma pequena dúvida cronológica ali. Aliás, em toda a trajetória de Paulo, né, há certas dúvidas e elementos que, de alguma maneira, se complementam das informações que temos em Atos e especialmente em Gálatas, mas que a gente não consegue encaixar perfeitamente ainda. Então, se você me permite, eu vou fazer um rápido resumo da trajetória. Né? A caminho de Damasco, caiu do cavalo, né? Entendeu que não podia continuar perseguindo ao próprio Jesus, né? Teve 3 dias ali de cegueira. Ananias veio, orou por ele, Deus o orientou, né? Deu segurança para que ele encontrasse um ex-perseguidor da igreja, né? E aí ele diz que foi para a Arábia. Diz no texto, em um relato diz que ele logo começou a pregar, e o pessoal se admirou de como ele pregava, né? E eu, quando li o texto mais uma vez, me assustei. Falei, mas mal chegou, mal abriu os olhos, mal voltou à razão, o cara está pregando.
E pode ser que isso tenha levado um pouco mais de tempo, porque ele diz que foi para a Arábia, a região dos nabateus ali, tem gente que inclusive acredita que ele evangelizou ali, né? Que seria a região hoje sul da Síria, Jordânia, né? Aquela região ali. Ficou um tempo, voltou para Damasco e aí parece que teve esse período de pregação. E aí o pessoal já começou a cercá-lo, né? Descobriram qual era a dele e tiveram que soltá-lo. Gente, eu lembro com muito carinho aquela Bíblia para crianças, aquela Bíblia ilustrada, né? Por isso que é tão bom ter um livro ilustrado, né? Mas aquela Bíblia ilustrada que minha mãe lia para nós todas as noites, uma história curta, mas uma figura do mesmo tamanho, né? Paulo sendo baixado ali da janela dos muros da cidade de Damasco para fugir, né? Então, e aí ele vai para Jerusalém, né, fica um tempo, conhece lá, 15 dias, aí o que acontece, ele é embarcado, né, e é levado ou conduzido para Tarso, sua terra natal. E aí, possivelmente, né, depois da conversão, 3 anos na Arábia, voltando para Damasco, voltando para Jerusalém alguns dias, possivelmente ficou 9 anos, então, em Tarso, e Barnabé ouviu, né, do que estava acontecendo, né, ele pregando com certeza, e quando precisou de ajuda em Antioquia, né, chamou Paulo de Tarso, né, para poder ajudar eles lá, né. Aí tiveram até uma visita para Jerusalém para levar ajuda, e depois a igreja sentiu que deveriam enviá-los para o seu projeto missionário, né, e aí começam então as 3 viagens missionárias, né. Então, só para dar um resumo rápido aí.